Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos aqui dando início a mais um programa, O que a Bíblia diz. E hoje nós vamos falar sobre um Deus que peleja por nós, um Deus que luta por nós. Vamos usar aqui como exemplo a passagem de Deuteronômio, no capítulo 20, aonde ali o povo de Israel, que a segunda geração, ela está agora diante da terra prometida. Para você entender, veja que, às vezes, não sei se você já se perguntou alguma vez, né, que Deuteronômio e Êxodo são dois livros muito parecidos e parece que se repete ali, né, e às vezes a gente acha que é desnecessária essa repetição, né, mas a palavra Deuteronômio, ela significa segunda lei, mas não é segunda lei porque é uma nova lei, mas é segunda lei porque está sendo repetida a lei. Mas qual é o motivo dessa repetição da lei? Essa repetição é porque agora existe uma nova geração de israelitas que não foram aqueles que saíram do Egito e que não presenciaram aquelas coisas e que não receberam a lei, né, as leis de Moisés. Agora a lei está sendo repetida para eles, né? Veja que existem duas gerações. A primeira geração foi a geração antes dos 40 anos. As pessoas acham também, é um erro achar, que o trajeto do Egito até a terra prometida foram de 40 anos. Não foi. Eles chegaram lá em muito menos tempo. Eu não vou precisar aqui quanto tempo, mais ou menos, não vou lembrar agora, né? Mas foi bem menos, foram meses, ou quem sabe, né? Mas os 40 anos, eles ficaram vagando por causa daquela geração dos 12 espias que não quis entrar na terra prometida por medo dos gigantes que eles viram lá. Então aqui, eu vou ler aqui o texto áureo do nosso programa, e depois nós vamos ouvir ali um louvor, e logo depois eu vou entrar ali com a primeira parte, né, sobre a falta de fé dos 12 espias e as consequências, né, que foram esses 40 anos. Então aqui o nosso texto áureo, ele está em Deuteronômio, no capítulo 20, e no versículo 4, que vai dizer assim, ó: pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então, depois de um louvor, nós entraremos então com a primeira parte da palavra de hoje do programa. Deus te libertou do Egito, te livrou de toda escravidão, destruiu as amarras, te levantou para conquistar. O mar se abriu e você passou, Ele enxugou toda a tua lágrima. Não desista agora, Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. A terra prometida que Deus já te deu, o deserto atravessou. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós estamos novamente, estamos de volta aqui e vamos com essa primeira parte, então, falando sobre a falta de fé, né, daqueles 12 espias. Veja que aqui nós vamos falar resumidamente porque o nosso foco não é propriamente nessa passagem dos 12 espias, mas naquela geração depois dos 40 anos. Nós vamos aqui apenas explicar o contexto dessa situação que aconteceu antes de chegar nos 40 anos, porque agora eles vão estar de volta no mesmo lugar. Veja que lá em Números capítulo 13, Deus, ele fala para Moisés para que o povo fosse
espiar a terra, e ele vai dizer assim, ó, Números capítulo 13, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, e olha o que ele diz, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Veja que aqui, já no primeiro versículo aqui, Deus ele disse que eu hei de dar. Então era só para eles espiar a terra, porque a terra já era deles, Deus já tinha dado nas mãos deles. Mas acontece que eles vão chegar lá e eles vão ver uma dificuldade. Veja que 10 desses 12 espias, em Números no capítulo 13, no versículo 27, eles vão dizer, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Porque Deus havia dito para Moisés que ele iria ser um instrumento dele para tirar o povo do Egito e levar eles até uma terra que mana leite e mel. Então eles estão aqui confirmando que aquela terra era realmente a terra que Deus falou para Moisés, a terra que Deus iria dar nas mãos deles. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Então eles viram ali um obstáculo e disseram ali, os amalequitas habitam na terra, os heteus, os jebuseus. E veja que aqui, ó, quando diz e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 3, no versículo 8. Dizer assim, ó, portanto, olha só, Deus está falando aqui com Moisés, ele está dizendo assim, ó, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus está dizendo, aqui o povo clamou, e Deus vai livrar das mãos dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do heteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu. Então, quando eles estão dizendo qual é o povo que habita lá, veja que aqui eles estão dizendo que, ó, os heteus, os jebuseus e os amorreus, quer dizer, confirmando então que essa foi a terra realmente que Deus falou para Moisés. E ainda para Abraão, Deus havia dito que esses povos aqui, ele disse o mesmo nome dos povos, eu não vou lembrar o versículo agora, os mesmos nomes que seriam entregues das mãos então do povo de Israel. Então não tinha dúvida, né? Aquela ali era a terra. Veja, eles estavam a um passo, né, de tomar posse da bênção, a um passo de tomar posse da terra prometida. Mas havia um obstáculo, e eles não enxergaram a bênção além do obstáculo. Então veja que a falta de fé, mas Deus ele fez tantas demonstrações do seu poder. Começou lá com aquelas pragas do Egito, né? E durante o trajeto ali no deserto, Deus ele fez, ele ia adiante do povo como na parte durante o dia, né? Ele ia adiante do povo como uma nuvem, fazendo sombra para o povo, para que ele pudesse andar sem se fadigar, né? Também à noite ele ia como uma bola de fogo, né? Também clareando o caminho e aquecendo o povo, né? E tantas outras demonstrações de poder, como fazer sair água da rocha, o maná do deserto, né? Demonstrações que Deus deu do poder que ele tem, né? E agora chegou o momento de crer no poder de Deus. Chegou no momento de crer para alcançar a bênção, né? De enxergar o obstáculo e saber, bom, esse obstáculo aqui não é nada, porque Deus está comigo, né? Mas não, eles não colocaram sua fé em prática. Por isso, Deus então, veja que embora esses 10 tivessem essa visão, teve Josué e Caleb que tiveram outra visão. E vai dizer no capítulo 14, versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Versículo 9, ó. Capítulo 14, vou ler o versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então isso aqui foi Josué falando, né? Josué falando, e também Caleb. Aí o que acontece? Como eles contrariaram 10 tribos ali, então eles quiseram colocar as mãos neles para matar eles, né? Porque eles estavam contrariando, estavam querendo entrar na terra quando quase todo mundo não queria entrar. Aí foi quando Deus interveio.
versículo 10 do capítulo 14. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Conforme eu havia falado, né? Deus fez tantas coisas e eles não estavam crendo. Por causa disso, Deus ele se ira com o povo por causa da sua falta de fé, por insistirem em não ter fé naquilo que Deus já provou e já disse que faria por eles, né? Então vai acontecer ali, ó, versículo 22 do capítulo 14: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até que nenhum daqueles que me provocaram haverá, até nenhum haverá. E vai dizer assim, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurassem. Ou seja, eles iriam vagar, então, depois 40 anos pelo deserto, né? E a geração de 20 anos para cima, no caso, não veriam a terra, né? Foram os que provocaram. Então, por isso foi que o povo vagou 40 anos no deserto. Não é que o trajeto que eles fizeram levou esse tempo, né? Levou esse tempo. A geração que vai chegar depois de 40 anos é a nova geração que se gerou no deserto. Por isso é que Deuteronômio foi escrito, né? Para que essa geração soubesse das situações lá do Egito, soubessem da história, né? E para que essa geração também conhecesse as leis de Deus. Então essa foi a consequência. Veja que aquele povo, né, eles estavam prestes a tomar posse da bênção, né? Que isso não aconteça na minha e na sua vida, né? As promessas de Deus, muitas vezes, elas vêm por detrás dela, tem ali uma prova de Deus, né? Quando você for provado, tiver algo realmente muito difícil a fazer, a enfrentar, enfrente essa situação e saiba que depois disso vem a bênção, do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, veja no versículo 34, só para a gente confirmar aqui, ó, versículo 34: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, porque eles ficaram 40 dias espiando a terra, né? 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós a vossa iniquidade. 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Então, 40 anos, então, conforme cada um dos dias que eles espiaram a terra, foi o tempo, então, que eles ficaram vagando no deserto, até que toda aquela geração ali, de 20 anos para cima, morresse. E agora sim, a nova geração, ali naquele versículo que eu li ali, a nova geração, lá em Deuteronômio, ela está diante da terra. E então agora, no próximo bloco, depois desse próximo louvor, nós iremos falar então sobre essa nova geração. Ninguém conseguirá te resistir, assim como estive com Moisés. Eu estarei contigo, eu estarei contigo. Ninguém conseguirá te resistir, assim como estive com Moisés. Eu estarei contigo, estarei contigo, estarei contigo, estarei contigo. Seja forte, corajoso, e vai herdar a terra que eu te prometi. Obedeça a minha lei, vai herdar a terra que eu te prometi. E pra te abençoar eu abro o mar e passo contigo, te livro do perigo, do
passo contigo, não te deixarei, não te deixarei. Senhor Jesus. Então veja que esse louvor, ele fala aquilo que Deus disse para Josué a respeito dos inimigos, aqueles que ele ia enfrentar, né, na terra prometida, né? Como fui com Moisés, assim eu serei contigo, né? E Deus disse que onde ele pisasse a planta do pé dele seria dele e que ninguém resistiria a ele, né? Nenhum dos inimigos iria resistir porque ele seria com ele. É o que Deus diz aqui. Veja que esse Deuteronômio no capítulo 20 aqui, que é o foco central aqui da nossa palavra de hoje, ele me chamou a atenção um dia que eu já li. Eu estava fazendo ali uma leitura diária, né, um devocional diário, que eu fui, e eu pensei, como que eu vou falar sobre a Deuteronômio? Porque Deuteronômio ele fala sobre leis, ele tem muita árvore genealógica, então às vezes é uma leitura chata, e às vezes como tirar uma mensagem edificante, né, de Deuteronômio, ainda mais falando das leis, né, da lei mosaica lá, né? Mas veja que essa lei da guerra aqui, ela me chamou a atenção, porque veja que a lei de Deus para a minha vida e para a tua é que nós sejamos vitoriosos, é uma lei. Veja que não é um pedido e não é também uma palavra de Deus assim para nos tocar, uma palavra de ânimo, de incentivo, é uma lei. Olha só, lei, Deuteronômio capítulo 20, ele começa dizendo as leis da guerra. As leis da guerra, olha só. E Deus começa dizendo para o povo, é uma lei de Deus para o povo. Ele vai dizer assim, ó: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote, olha só, Deus ele já começou no versículo 1 aqui dizendo que era uma lei, né? Você não vai ter medo do teu inimigo, você vai chegar lá e vai enfrentar, porque eu vou estar contigo, né? E no versículo 2 ele vai dizer: e será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve. Olha só, agora nisso que eu vou ler, você imagina o povo de Israel preparado para uma batalha, e aí o pelotão lá, imagina como um exército em fileira ali, né, que eles ficam ali organizados em fila, em colunas, né, prontos para marchar, e aí passa o sargento na frente. Então aqui o sacerdote ele ocupa aqui o papel de um sargento, falando para o pelotão, e ele vai dizer assim, o sacerdote, ó: ouve, ó Israel, hoje vos achegardes à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então imagina o encorajamento que aqueles soldados tinham. E essa aqui, veja que essa aqui é a geração depois dos 40 anos. Imagina que lá, quando Deus disse para eles irem espiar a terra, eles se acovardaram. Agora, então, para essa geração, Deus já vai dizer antes: olha, quando vocês entrarem na terra, que vocês veem povo maior do que vocês, não façam que nem aquela geração anterior lá, que se acovardou e não quis enfrentar o seu inimigo. Vai lá e enfrenta, porque eu vou ser contigo e vou dar a vitória para vocês. Essa terra eu já dei para vocês. E o povo que habita nessa terra eu já entreguei nas mãos de vocês. Entrem e tomem posse, né? Assim é para a minha vida e também para a tua vida, né? Quando Deus ele nos faz uma promessa, né? Quando nós sabemos que temos uma promessa de Deus para a nossa vida, né? Quando chegar o momento de tomar posse da bênção, geralmente vai ter ali alguma coisa difícil, alguma prova, porque Deus ele primeiro nos prova para depois nos abençoar, né? Tem uma palavra que ela diz assim: bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem preparada para aqueles que o amam, né? Então veja, Deus, depois de uma prova vem a bênção, né? Então aqui Deus está dizendo para esse povo, para eles observarem, né, atrás da prova, a bênção que Deus tem para eles. Mas ainda segue a lei de Deus aqui, ainda segue. Veja que aqui, lendo aqui a lei de Deus,
eu vi ela sendo aplicada em algumas passagens da Bíblia, como por exemplo, lá em Gideão e os 300, ó, vai dizer assim, ó, versículo 8 aqui de Deuteronômio 20, ainda a continuação da lei da guerra, que diz assim, ó, e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. E veja que lá em Gideão, deixa eu tentar achar aqui, Juízes capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então, por dois motivos, Deus, ele reduziu o povo, para eles não contagiarem os outros com a sua falta de fé, né? Então eles poderiam ir para casa. E o outro motivo era qual? Era para que o povo tivesse certeza que era Deus que estava dando a vitória, e não se gloriasse na sua mão. Nós vencemos aqui essa guerra, essa batalha, porque nós viemos em muito bom número, nós somos guerreiros, nós somos fortes, e nós conseguimos pela força do nosso braço. Não, Deus, ele fez questão de diminuir bastante, né? Até chegar lá nos 300, né? Mas Deus, então, pelejando. Então veja que Deus, ele, para começar, Deus, ele faz questão que a gente enfrente nosso inimigo em desvantagem. Você vai procurar na Bíblia e você vai ver sempre que nas grandes batalhas que o povo venceu, o povo estava em desvantagem. Teve até situações em que o povo nem pelejou, o povo nem lutou. Por exemplo, lá naquela situação de Josafá, ele orou, e quando ele chegou no campo de batalha, os inimigos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, ali fala sobre essa passagem de Josafá, aonde ele vai orar, vem um inimigo muito poderoso, muito contra ele, muito numeroso, ele coloca todo o povo para orar, e quando eles chegam no fim lá, Deus diz, ó, pode ir lá que vocês vão ver a vitória que eu vou dar para vocês. E quando eles chegam lá, o inimigo numeroso, aquele, já estavam todos mortos, né? Já estavam todos mortos, eles pelejaram entre si, eram 3 povos, pelejaram entre si, e um matou o outro, e então o povo não precisou nem lutar, né? Também tem uma passagem de Ezequias, né, quando Senaqueribe, que era um rei temido, que tinha um exército lá muito poderoso também, Ezequias, ele apenas orou, e aí aquela passagem famosa do anjo sozinho, que feriu a 185 mil soldados, né, sem precisar colocar a mão, sem precisar usar guerra, né? E algumas outras passagens que eu poderia lembrar aqui também e falar para os irmãos, né? Aonde Deus, porque Deus, ele faz questão que a gente enfrente nossos inimigos em desvantagem humana, né? Em desvantagem assim visível, para que se tenha absoluta certeza que a vitória foi Ele que deu, né? Para que ninguém possa dizer, não, eu venci porque eu sou forte, eu venci porque eu posso, porque eu tenho, né? Então é para isso, para que nenhuma alma se glorie diante dele. Até tem a passagem aquela também que a gente conhece lá de 1 Coríntios, capítulo, né, que Deus usa as coisas loucas, né, e vai dizer no final, por quê? Para que nenhuma alma se glorie. Começa dizendo assim, vocês já viram que Deus, ele não usa o mais inteligente, o mais culto, o mais poderoso, o mais isso, o mais aquilo, né? Começa assim na linguagem lá, né? Mas, e aí vai dizer, é por causa disso, Deus, ele usa as coisas loucas, né, para que nenhuma alma se glorie diante dele, para que nós tenhamos certeza que ele nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós aqui então vamos agora para o terceiro bloco, né? E no terceiro bloco então nós vamos aplicar na nossa vida, né? Vendo aqui a diferença, né, do povo, o povo que desistiu quando estava a um passo de tomar posse da bênção, né? E o povo aquele que ouviu o Senhor, né? Ouviu o Senhor e teve coragem, foi lá e enfrentou o seu inimigo e tomou posse da bênção. O Senhor. E esse louvor aqui, o irmão José Silva está oferecendo para sua esposa Catarina. Eu encontrarei, és fiel, meu escudo, meu rei. Tua mão me guarda, em ti confiarei. Em meio
tuas guerras, eu ouço tua voz. Tu dizes não temas, estou com todos vós. Tua presença é força, tua graça é poder. Em cada batalha sei que vou vencer. O Senhor luta por mim, não temerei. Minha vitória em ti eu encontrarei. És fiel, meu escudo, meu rei. Tua mão me guarda, em ti confiarei. A paz do Senhor Jesus. Então esse louvor aqui, ele falou, né, sobre o Senhor luta por mim, dizendo que em ti confiarei. Nós temos que ter essa confiança e saber, né, que Deus ele luta por nós, né? Já está chegando aqui no estúdio aqui a cantora e apresentadora a Márcia Freitas, né, do programa Momento com Cristo, né, que vai iniciar daqui a pouquinho, né? E tem os irmãos que estão aqui na escuta do programa, assistindo ali a live e comentando, né? O José Silva, que eu já mencionei aqui, que ofereceu um louvor para sua esposa Catarina. A irmã Débora Luz, um abraço à irmã Débora, lá de Santa Catarina. José Alfredo, também o irmão Gilberto Moreira, que também daqui a pouco vai ter ali o programa falando do reino, né? E também a Liz Leite, que é uma ex-colega de trabalho, também está aí na escuta, aqui na programação, né? E eu estava dizendo que nós iríamos, então, trazer para nós uma aplicação pessoal nessas duas passagens. Vejam que a diferença, em qual desses exemplos você se encaixaria? Será que você seria um daqueles 12 espias que, quando estava a um passo de tomar posse da bênção, desistiu porque viu um obstáculo? Ou será que você seria como um desses da nova geração, né, que ouviu o Senhor, que ouviu Deus dizendo aquelas palavras ali encorajadoras e foi lá e tomou posse, enfrentou as dificuldades do inimigo e tomou posse da bênção e herdou a terra, né? Veja que o povo que herdou a terra foi aquele povo que enfrentou, né, os seus inimigos, que foi lá e tomou posse. E muitas vezes na nossa vida também, na nossa vida pessoal aqui, né, nós temos aí muitas lutas espirituais. Eu enumerei alguns aqui, como, por exemplo, problemas familiares, dificuldades financeiras, enfermidades, momentos de incerteza, né? E muitas vezes, quando nós enfrentamos essas batalhas do dia a dia, né, nós às vezes nos sentimos como aqueles 10 espias, fracos diante de uma situação, né? Olhamos para o tamanho daquele inimigo, para o tamanho daquele problema e nos sentimos pequenos e nos sentimos fracos diante daquela situação. E ficamos pensando como que eu vou enfrentar, de que maneira que eu vou conseguir vencer essa batalha. E muitas vezes o problema às vezes é tão grande e ele nos afeta tanto, ele nos abate tanto, que nós acabamos até esquecendo que temos um Deus que é maior do que tudo, né? E que é mais poderoso e que está do nosso lado para nos dar a vitória, né? E para nos ajudar, então, a tomar posse da bênção, né? Então, nós nos sentimos muitas vezes pequenos diante dessas situações. Então, quando você tiver um problema para enfrentar, lembre dessas duas passagens. Compare-se, né? Será que eu estou agindo agora como aqueles 12 espias, que era só tomar posse? Vocês lembram do versículo que foi lido ali em Números 13? No primeiro versículo, Deus disse assim, ó: manda o povo espiar a terra que eu hei de dar. Quer dizer, Deus já tinha dito, já é de vocês. Vocês só vão espiar e ver como é que vocês vão tomar posse. Depois o próprio povo ainda repetindo o que Deus disse para Moisés de como seria a terra. Que ele disse que a terra seria uma terra que mana leite e mel e que lá estariam habitando esses povos, os heteus, os fariseus, os isso e aquilo. E eles vieram dando essa descrição. Realmente a terra é que mana leite e mel e lá moram os heteus, os amorreus, todo o povo que Deus já tinha dito que entregaria nas mãos deles. E mesmo assim, eles se acovardaram e não tomaram posse. Por causa disso, então, foi que eles
no caso, a bênção, né? Eles, além de não tomarem posse da bênção, porque eles morreram no deserto, né? Vagando ali 40 anos, só a geração depois, aquilo que poderia, então, ter sido uma jornada de dias para alcançar a bênção, então, eles acabaram, então, perdendo a oportunidade, né, de alcançar a bênção. Imagina, eles saíram do deserto, enfrentaram tantas coisas, e quando chegou na hora de tomar posse da bênção, eles se acovardaram, né? Que isso não aconteça na minha e nem na sua vida. Eu quero aqui, ainda temos uns 10 minutinhos, e eu quero aqui, eu mencionei aqui uma palavra sobre Ezequias, né? O rei Ezequias, que ele venceu o exército mais poderoso da sua época, que era o exército de Senaqueribe, com uma simples oração. Ele apenas orou, né? E Deus usou somente um anjo que feriu 185 mil soldados. E ele venceu então a batalha sem precisar usar soldado nenhum e nem ele próprio, né? Apenas Deus foi lá e fez. Quando Senaqueribe, então, ele se acampa ali ao redor, e ele percebe, Ezequias percebe então que ele vai atacar, que ele vai vir com seu exército que está ameaçando, e o povo já está temeroso porque está sentindo a presença daquele exército poderoso, está vendo que eles vão atacar. Então ele vai dizer uma palavra, que é essa palavra que eu quero então que ela fique para mim e para ti, e que tu não esqueça dessa palavra quando tu tiver que enfrentar algum problema, alguma dificuldade, algum inimigo, seja esse inimigo um problema financeiro ou coisa assim, porque quando se fala em inimigos, eu já mencionei aqui, eu gosto de repetir isso, né? Inimigos, pessoas, né? Nós que somos servos de Deus, os nossos inimigos não são pessoas por quem nós sentimos inimizade, porque nós não podemos sentir inimizade por ninguém, né? Porque o mandamento de Deus para nós é que nós amemos uns aos outros, amemos as pessoas. Nossos inimigos são pessoas que sentem inimizade por nós, né? Eles são inimigos porque eles sentem, mas não porque nós. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Então nós não somos inimigos de ninguém, né? E veja então aqui, quando o povo percebe que Senaqueribe ele está ali cercando e que ele está com intenção de atacar e o povo já está temendo, ele vai dizer essa palavra encorajadora para o povo. E assim que eu terminar então essa palavra aqui, nós já vamos então encerrar o programa. E que vai dizer assim, ó, ele vai dizer para o povo assim, ó: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então assim, né? O Senhor nosso Deus é o que está conosco, né? Então nós não precisamos temer o braço de carne, né? Porque o nosso Deus está conosco para guerrear nossas guerras e para nos dar as vitórias. Então coloque suas batalhas, né, nas mãos de Deus e tenha certeza de que Ele vai realmente pelejar contigo para te dar a vitória. Então aqui nós encerramos aí com louvor então esse nosso programa, e logo então em seguida nós vamos assistir aqui então o programa da irmã Márcia, Momento com Cristo. O que a Bíblia diz: todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente e deixe Deus falar com você. A Rádio Teofania ao